Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Nós que servimos ao Senhor Jesus, que buscamos em Cristo a nossa salvação, porque Cristo afirmava de si mesmo: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Graças ao nosso Deus, que enviaste o Filho ao mundo, para que pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Nós que andamos segundo a vontade do Senhor Jesus, em obediência à sua palavra, somos agora orientados não segundo as nossas próprias vontades, mas agora orientados segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, que agora crucificamos os nossos corpos, em sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos ensina assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos na sua palavra, e muitos cristãos hoje no nosso presente século, têm o desejo de fazer que nem os cruzados, mudar o mundo ao fio da espada. Muitos cristãos têm um desejo, muitas das vezes se exaltam com o mundo, desejam agir contra o mundo, mas nós bem sabemos que nós é que somos transformados, a nossa mente é que é transformada, nós é que temos que andar segundo o Espírito de Deus, nós é que temos que ser impulsionados por Deus, para que então, tendo a nossa mente transformada, possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta, muitas das vezes eu vejo aí, eu fico abismado, ainda acho estranho, por mais que nós estejamos no século 21, pode me chamar meio de quadrado, aí os crentes querem chegar lá no congresso e brigar, dizendo: olha, nós temos que brigar, lutar para que não haja casamento entre homossexuais, nós temos que brigar, lutar contra, para que não haja aborto, lutar segundo as leis humanas. Não que isso seja errado, lutar pelo aquilo que se acredita, pelo aquilo que se pensa, mas a palavra do Senhor Jesus já nos afirma, a palavra do Senhor Jesus, a própria boca de Jesus é quem disse isso, que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás, quem ordena neste mundo é o príncipe das trevas. E aí uma certa vez Jesus em oração disse: Pai, não peço que o tire do mundo, mas que o livres do mal. Nós é que somos transformados. Nós talvez até tentemos agirmos na boa fé, de boa vontade, trazer ao mundo
a nossa vontade, aquilo que o Espírito Santo nos ensina, mas a verdade nos é dita, a verdade do Senhor Jesus nos é ensinada, e nós a praticamos, para que nós, sendo transformados, possamos ser como os luzeiros neste mundo em trevas. Nós agora é que carregamos essa responsabilidade de representar o Senhor Jesus Cristo na terra, e através do nosso comportamento, através das nossas ações, é que o mundo será alcançado, através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela pode ser feita de várias formas, seja através de louvor, seja através da pregação propriamente dita, mas a maior pregação que é dada através de um homem, através de uma mulher, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é pelo seu testemunho de vida, é pelo seu comportamento, é pelas suas ações. Não há outra forma, não há outra maneira, através do Espírito Santo de Deus que habita agora em nossas vidas. Nós somos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus reinando em nós, como diz o pessoal pentecostal, né? Antigamente, quando estava lá, né? A gente falava, né? Oh, dá lugar ao Espírito Santo de Deus, né? Deixa Deus agir na tua vida. E muitas das vezes nós, como cristãos, muitas das vezes, né, queremos andar segundo as nossas próprias vontades. Se alguém briga contra a gente, né, a gente quer agir, a gente quer pôr a nossa mão, a gente quer ter uma reação. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, nós vamos ver a orientação do apóstolo Paulo, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, como nós cristãos devemos agir, como que o Espírito Santo de Deus deve agir em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Eu e você, nós temos um desejo natural de satisfazer os nossos impulsos, temos o desejo de satisfazer como se a nossa intenção, né? A gente falava quando a gente era criança, pelo menos eu, o bateu, levou, né? Pisou no meu calo, piso no calo também. Só que aí a gente vai crescendo. Conversávamos isso, né, com o Henrique, a gente conversava sobre isso esses dias. Quando eu era menino, falava com o menino, agia com o menino. Agora já sou homem, né? Tenho que agir como homem. E agora nós, antes, nós agíamos sem Pai, sem Deus, sem salvação, sem direção. Fazíamos o que dávamos na nossa telha, e não estávamos nem aí para a opinião de ninguém. Mas agora que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós temos alguém para prestar contas, nós temos alguém para dar satisfação da nossa vida. E a quem nós devemos dar satisfação a não ser a Deus? A quem nós devemos dar satisfação a não ser a Cristo? A quem nós devemos obediência a não ser o Espírito Santo de Deus, que agora reina em nossas vidas? Aí o apóstolo Paulo nos ensina, nos orienta dizendo: olha, agora vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Porque algumas pessoas podem pensar, dizer: mas quais são as obras da carne? Que é esse negócio, né? A palavra de Deus é clara, 2 pontos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias
e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos prevenis antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí nós queremos muitas vezes colocar pesos, medidas, né? Parece que é da natureza humana querer fazer isso. Queremos colocar a divisão que fulano, beltrano está, e com todo respeito às irmãs, aos irmãos que aqui estão, e agora falo a respeito da palavra de Deus, e não ouvia um absurdo muito grande, dizendo que a doutrina dos homens tem o mesmo peso que a doutrina da palavra, que a doutrina bíblica, que a doutrina de Cristo, dizendo que se pintar cabelo, se cortar, fazer isso, se fazer aquilo, vai para o inferno, porque distanciou da doutrina, a doutrina dos homens, e etc e tal. A doutrina dos homens, os costumes dos homens, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Prova disso, afirmo que a palavra de Deus não diz, não ensina, não orienta a nenhum homem, a nenhuma mulher, dizendo: olha, vocês não podem usar calça, vocês não podem usar saia, vocês não podem agir assim, vocês não têm isso. Aí os homens vão justificar, dizendo que estão sendo orientados pela palavra a impor estes costumes, dizendo que se não agir assim vai para o inferno. Aí, usando como pretexto o texto da palavra de Deus, que diz assim: portanto, obedecei aos vossos pastores, que têm como objetivo zelar para a vossa alma, para vos apresentar diante de Cristo. Esse é o pretexto utilizado. Mas aí eu também, lógico, eu também não vou abrir mão, porque, como eu disse, muitos querem usar 2 pesos, 2 medidas. Se você está numa igreja que você não concorda, aí, meu filho, errado é tu. Por que errado é tu? Eu quero chegar na igreja, a partir de hoje eu quero cortar o cabelo, vou pintar o cabelo de rosa e vou para a igreja. Meu irmão, isso é pecado de rebelião, meu irmão, e você vai para o inferno. Não porque pintou o cabelo de roxo, não. Mas por que você vai para o inferno? Por causa da dissensão, por causa da rebelião. Por isso que você vai para o inferno, porque você está em desobediência. Se você concorda, amém, meu filho, seja abençoado em nome de Jesus. Se você não concorda, sai fora. Pronto, o apóstolo Paulo enfrentou uma situação semelhante, que o irmão queria guardar o dia porque considerava o dia santo, o outro já não queria, já não concordava, já não achava certo. Aí estava tendo briga na igreja. Aí o apóstolo Paulo aqui: vou resolver esse negócio. De que forma? Olha, o irmão quer comer carne de porco, vou traduzir no populacho, né? Quer comer carne de porco? Coma carne de porco. Não quer comer carne de porco? Não coma carne de porco. Aí vocês vão ficar brigando por causa disso? O irmão quer guardar o dia do sábado, o outro não quer guardar. Vocês vão ficar brigando por causa disso? Cristo nos chamou uma liberdade para com Ele. Mas não quer dizer, a palavra do Senhor também nos ensina, que já que nós temos liberdade, não dês ocasião a esta liberdade para agir carnalmente. Não. Se o irmão acha que para ele ser santo, ele tem que usar calça comprida, ele tem que usar saião no pé, cabelo comprido, coquezinho e etc. Sei lá, camisa de mão comprida igual eu estou hoje, né? A gola até em cima no pescoço, eu não tenho como fechar o de cima não, já falei. Quiser me disciplinar, vai ter que me disciplinar, porque não fecha, né? Mas por quê? Aí o pessoal quer arrumar uma confusão, quer arrumar briga, quer arrumar discussão, e quem está ganhando terreno chama-se Satanás. É ele que está ganhando terreno, que está causando divisão entre os irmãos. Agora a palavra de Deus nos deixa bem clara, nos ensina, a palavra de Deus nos orienta. Então não precisamos arrumar confusão, arrumar briga, arrumar discussão por causa de A, de B, de C. Não, que é isso? A palavra de Deus é o único peso e medida justa. Aí nós vamos para a palavra de Deus, porque aí o outro pode achar, quer dizer então que eu posso, ai que bom, pastor, me deu uma palavra, agora eu estou livre, eu vou usar decotão, eu vou usar mini saia, eu vou usar shortinho, com todo o respeito, enfiado naquele lugar.
eu tenho essa liberdade. Ah, mas espera aí, a palavra de Deus está falando sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, cabe a você que é guiado pelo Espírito de Deus e não pela carne, se comportar, se portar, se trajar. Mas por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas por que, Rafael? Porque é imoralidade sexual. Porque você está agindo com impureza, você está agindo com libertinagem, de achar que o outro tem que ter freio no zóio, de achar que a outra tem que aprender a se comportar. Ah, porque nós somos cristãos, nós estamos livres, nós estamos, em liberdade em Cristo Jesus. Aí o fulaninho, eu vou citar o exemplo dele, eu acho que ele tem maturidade para isso, para poder entender, que é o Mano BJ, que é um dos fisiculturistas do ministério. Queira eu chegar nesse ponto também, perder essa barrigão, colocar uma barriga de tanquinho, aí está lá com uma barriguinha de tanquinho, bombadão, chapa uma sunguinha apertadinha, mostrando os equipamentos, e vai nadar na piscininha lá no sítio do ministério. Que crente, Não, põe uma bermuda. Aí ele, não, quando o pessoal está aqui, os irmãos aí, o pessoal está aí, eu nem entro na piscina. Ou assim, então, eu entro até de uma bermudinha. Eu, quando tem muita gente, fica com vergonha, agora estou entrando até de camisa. Mas por quê? Tem hora que não dá. Aí você fala, porra, eu vou estar na praia, eu vou entrar de bermuda e camisa e não sei o quê. Aí você tem que ter o quê? A inteligência e a espiritualidade de entender. Se você não tem graça e capacidade, e falava isso com muitos irmãos, Você chegou na praia, você vai ver o que quando você estiver na praia? Você vai ver a irmã de saião? Aí os crentes, eu já fui lá, assim também, Aí o pessoal chegou lá na praia, encostou a van lá, o pessoal descendo, todo mundo de calça, até lá embaixo, meu pai estava junto, só tirou o sapato social, fez uma dobra na calça social, assim, dobrou um pouquinho a camisa, e foi entrando. Eu falei, meu filho, mãe, tudo bem, Quando está lá sei lá, antigamente tinha o programa do Gugu, já fui adolescente, tinha o programa do Gugu, aí as mulheres tudo dançando de biquíni, aquela coisa toda, Aí vai e troca o canal, vem na praia, como é que você vai fazer? Deu ruim, não deu? Porque está todo mundo de biquíni, os homens tudo de sunga, aí você vai fazer assim, vai andar com um olho assim, E se tiver alguém deitado no chão, não pode nem ficar poupando muito chão não, que senão dá ruim. Como é que vai fazer? Aí Cristo vai nos ensinar uma lição muito importante. E aí eu também me lembro de Pedro, segundo a palavra do Senhor Jesus, de que Pedro estava pescando. E aí, se você estudar um pouquinho a história, observar um pouco como eram as vestimentas antigamente, ele estava praticamente com um shortão assim, um sungão assim, pescando e tal. Aí Jesus chegou no negócio, eu quero pregar e eu vou usar o seu barco. Ele, tá bom, Jesus, fica à vontade aí e tal, arrumando os negocinhos dele lá, a rede, sei lá, fazendo esse negócio dele. Quando Jesus começou a pregar, ele falou, espera. Espera aí que eu estou indecente, deixa eu vestir uma roupa apropriada, porque o Senhor vai pregar a palavra, ou seja, reverência ante a palavra do Senhor. Mas e antes? Será que a palavra de Deus não estava habitando nele? Será que a palavra de Deus não estava no coração dele? Será que só naquele momento que ele se converteu, e a gente bem sabe que Pedro só se converteu mesmo depois da morte de Jesus? Aí a gente vai ficar pensando, vai ficar refletindo, segundo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos fazer entender, vai nos fazer compreender a sua palavra, de que hora você vai estar numa determinada situação, e você vai ter que se controlar os seus impulsos naturais, seus desejos carnais, porque, como disse, o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas é o mundo que está em trevas, não é você. Aí o mundo age do jeito que ele quer. E que jeito que o mundo quer agir? Mulherada com os peitos de fora, ou marada sem camisa andando na rua fora, porque esse é o jeito que o mundo anda, esse é o jeito que o mundo está agindo,
andando de qualquer jeito, andando de qualquer maneira, sem dar satisfação para ninguém. Mas nós que somos o sal dessa terra, que somos a luz deste mundo, vamos andar da mesma forma. Nós lemos aqui que a nossa mente está sendo transformada em Cristo Jesus. O mundo já é em trevas. Não devemos deixar que os costumes do mundo adentrem no nosso meio e a gente venha justificar: eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Porque a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem são as obras da carne. Idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão e facções. Aí o cara pensa: não, é só libertinagem, é só imoralidade sexual, é só sem vergonhice, é safadeza que vai ser condenado? Não, idolatrias também. Que idolatrias são essas? Nossa, que, por Deus do céu, lembrando aqui, para não esquecer, o pessoal tinha mania assim: nossa, mas o pregador fulano de tal, nossa, eu sou apaixonado aquele pregador. Um dia que o pregador for na igreja eu vou chorar, e eu não sei o que eu não sei como é que eu vou fazer. Que o cantor, quando for lá na igreja, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou aguentar. Que isso, irmão? Se converter. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos prevenis antes: os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, em contrapartida, agora vem o fruto do Espírito, com todas as suas características, tá? Então são as suas qualidades. Vamos supor, igual a maçã, tem a casquinha vermelhinha, é docinha. Tem uns que não é muito doce não, mas docinha, né? Dura, macia. Cada um tem suas características, né? Maçã argentina, maçã brasileira, por aí vai. O fruto do Espírito engloba amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Agora, o Espírito Santo de Deus, quando está reinando em nossas vidas, quando o Espírito Santo de Deus está reinando em nós, nós produzimos este fruto. Esse fruto nada mais é do que a consequência de estarmos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nada mais é do que estarmos debaixo da orientação de Deus. Aí o crente pode produzir o fruto do Espírito e ter amor, ter paz, ter paciência, mas não ter alegria? Não pode. Como assim não pode? Porque se você está debaixo do Espírito Santo de Deus, você vai produzir alegria, você vai produzir paz, você vai produzir paciência, vai englobar tudo isso. Aí vem um crente e fala: nossa, fulano está faltando com domínio próprio, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, mas ele não tem domínio próprio, então ele não está produzindo o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo engloba todas essas características. Não é os frutos do Espírito Santo, são virtudes do Espírito, são características desse fruto, são características de estarmos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não é? Parece que eu me lembro ainda de quando fulano teve seu casamento restaurado e o pessoal veio malhando em cima. Mas por quê? Né? Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus reine em nós. Precisamos deixar que o Espírito Santo esteja dominando as nossas vidas. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos oriente. Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, é Romanos 8, 5, versículo 5. De acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja.
Aí eu e você, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim no seu coração: ô Rafael, vamos orar um pouquinho? Ah, não, agora não, que eu estou ocupado e tal, não sei o quê. Não, agora eu não posso. Rafael, toca um louvor. Não, agora eu não posso porque estou jogando CS. Né, Pedrinho? Quem joga sabe o que eu estou falando. Aí o Espírito Santo fala: medita na minha palavra. Não. Agora não posso porque eu estou vendo um filme. Porque o que nos atrasa, o que nos impede, não é que a gente não possa ver um filme, não é que a gente não possa jogar um CS, né? Não é que a gente não possa ter o nosso lazer, não é que a gente não possa ter a nossa diversão, mas o Espírito Santo de Deus nos chama para termos comunhão com Deus, e muitas das vezes nós não damos ouvidos a este chamado. E quando o Espírito Santo de Deus nos chama à intimidade e à comunhão, muitas das vezes nós falamos que estamos ocupados. E aí depois o amor esfria. E aí depois o amor decai. E aí depois não sentimos mais aquele calor, aquele envolvimento espiritual, nós sentimos desânimo, nós sentimos fraqueza. Mas porque nós estamos envoltos nesse amor. Aí eu uso agora, porque eu gosto de usar exemplos práticos, né? Para que fique bem fixado na mente dos irmãos. É igual eu com a minha esposa. Vou procurar fazer as coisas com minha mulher, do nada assim, do nada, pá. Meu irmão, depois que você é casa, isso não funciona não. O negócio demora um pouquinho mais. Chamado preliminares, né? Quem leu o livro aí que eu escrevi aí, quem veio aqui olha, sabe o que eu estou falando? Né? Num dos cultos de quarta-feira, né, Pedro? Quem planta colhe. Né? Aí pode ser que você dá sorte, né? Pode ser que você dê sorte, mas a intimidade vai exigir entrega. A intimidade vai exigir compromisso. A intimidade vai exigir responsabilidade. A intimidade vai exigir dedicação. Por quê? Meu irmão, o negócio é o seguinte: casou, não é só casou não. Tem louça para lavar, tem casa para arrumar, tem filho para criar, tem comida para fazer. E aí a gente pensa, né? Só a mulher que faz, né? A mulher, coitada. Só se for no século passado, porque hoje em dia é diferente. E a gente tem que se adaptar, né, irmão? A gente tem que ficar esperto. Por que a gente tem que ficar esperto? Porque se nós estamos com a nossa companheira dentro de casa, com os nossos esposos, ou nossos esposos dentro de casa, exige de nós o cuidado, o zelo, né? Dá um cheirinho no cangote, né, Pedrinho? Né? Tem que manter o cangotezinho cheiroso, né? Dá aquele cheirinho bom no pescocinho, né? Dá uma agarrada na cintura. Depois lê Eclesiastes, você vai ver que tudo que eu estou falando está na Bíblia, né? Para não falar que eu estou falando heresia. Aí você vai rodeando, né? Dando um cheirinho no cangote, segurando a cintura, né? Fazendo um carinho. Aí você pensa agora, tá lá ralando, o cara tá lá fazendo carinho, tá dando cheirinho, não sei o que, papapá. Aí sai na rua, aí vê outra mulher, eu subia para outra mulher, né? O que aconteceu? Meu irmão, esse cheirinho no cangote seu, esse carinho que você fez não vai valer de nada. Ou por quê? A sua atitude, o seu comportamento está contradizendo as suas ações. Você não está agindo em sã consciência, dependendo da mulher que tem em casa, não mesmo. Aí o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com o texto? O que tem a ver com o Espírito Santo? Você está pregando heresia, né? Parecendo o pessoal pentecostal, quando a gente prega uns negócios assim,
começo a aprofundar na mensagem, eles começam a ficar meio perdido. Eu não posso falar dessas coisas. Mas verdade seja dita. Aí você não ora, você não busca intimidade com Deus, você não ouve o que o Espírito Santo de Deus deseja, e quer estar cheio do Espírito Santo, e quer ser usado por Deus, e quer ter casamento restaurado, desobediente, carrancudo, iracundo, arrogante, ignorante. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus clama por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, levando as nossas orações diante de Deus. Aí você acha, né? Falando em português, claro, a maioria das mulheres são assim, 99,99999 são sensíveis. São sensíveis. Aí você não cuida, não zela, não tem intimidade, e depois quer as coisas, vou falar assim, no populacho, um português bem claro para entender, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Aí a mulher pensa, não, já fiz comida, já é o suficiente, né? Eu já fiz comida, já lavei casa, já arrumei casa. Aí quando nós vamos ver na palavra de Deus, fique bravo comigo tanto que vocês quiserem, mas a palavra de Deus ensina claramente: não vos absteis um ao outro. Sabe o que é? Vou traduzir em português claro. Não deixe de fazer mozinho, não. Eu ia falar mais claro, né? Mas não pode, porque senão o YouTube corta o vídeo depois. Não, eu não quero fazer, não estou afim, não estou querendo. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo assim: não vos absteis um ao outro, a não ser em mútuo consentimento. Ou seja, os dois têm que concordar e não querer fazer os trem. É palavra, nós estamos falando na língua mineirês, como disse, para vocês poderem entender. Por quê? Para que Satanás, vosso adversário, não vos tente por causa da vossa continência, de cada um ficar no seu quadrado, cada um ficar, eu vou fazer o seguinte, amor, eu vou tirar um período de oração, período de jejum, de meditação da palavra. Você concorda? Concordo. Quanto tempo? 2 dias no máximo. Benção, daqui a 2 dias nós se vê. Acabou. Chegou, deu um dia, a mulher virou para você, olhando para você meio diferente, colocando a mão no você meio diferente. Meu irmão, você chega lá: Jesus, aqui, como diz a gente aqui, nós vamos louvar agora, nós vamos soltar os fogos, né? Senhor, te apresento aqui meu pedido de oração, de jejum, meu propósito, porque a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, né? O marido tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja, peso muito maior, né? Aí você vai observar, segundo a palavra de Deus, de que se nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós temos que dar ouvido a Ele, satisfazer o desejo da carne. É isso que está falando? Não, satisfazer o desejo do Espírito Santo. Pois, versículo 6, o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Continuemos. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Fala referido do Espírito do homem, agora vem o Espírito de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós,
Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivêssemos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora eu e você, a palavra já nos diz, olha, nós não temos dívida para com a carne. Nós não temos dívida para com a carne, porque se andarmos segundo a carne, nós vamos morrer. Se andarmos segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos carnais, nós vamos morrer. Mas se nós andarmos segundo o Espírito de Deus, nós iremos viver. Se nós andarmos segundo o Espírito de Deus, segundo a sua vontade, nós vamos colher vida e paz. Se nós estivermos com a mentalidade do Espírito Santo, os nossos olhos e a nossa mente estará voltada para os céus, estará voltado para Cristo, aonde receberemos vida e paz. Mas se agora nós vivemos segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos carnais, nós vamos colher a morte. A morte de quê? Nosso casamento. A morte espiritual, a morte física. Ah, como assim, Rafael? Como assim morte física? Eu não estou entendendo. Muitas das vezes nós nos esquecemos que quando nós não andamos segundo o Espírito de Deus, nós satisfazemos todas as nossas vontades carnais. E qual é a nossa vontade carnal? Se não encher a cara, cometer prostituição, cometer adultério, se embriagar, se drogar, morte física. Vai colher como consequência de uma vida dissoluta sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus. Aí volto novamente a lembrar os irmãos que nós, Igreja de Cristo Jesus, nós é que temos que andar segundo a palavra de Deus. Quanto ao mundo, ele jaz em trevas. Quanto ao mundo, ele jaz no maligno. E quanto a mim e a você, cabe a responsabilidade. Mateus capítulo 5, nós já lemos isso várias vezes. Já preguei isso aqui 300 milhões de vezes, já é exagero, mas já preguei isso aqui várias vezes. Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz deste mundo. Se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A mesma coisa é a luz, não se pega a luz e se põe debaixo de uma mesa, mas põe em cima do alqueire para que dê luz a todos que estão na casa. Aí o cristão, o que faz comigo, com você, nós que somos de Cristo, que servimos a Cristo, quando somos perseguidos, ou quando somos afrontados, ou quando o mundo vem contra nós, a gente tem que andar pianinho. Para quê? Para que durante a nossa provação, Cristo nos exalte, Cristo nos levante, para que todos que estão ao nosso derredor, para que todos aqueles que estão em trevas vejam o que? A palavra do Senhor nos ensina: as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu e você temos que andar em espírito, temos que ter a mente de Cristo, para que Cristo agora reinando em nós, para que Cristo agora estando em nós, o seu nome seja glorificado em nós. Versículo 14: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, mas não discute isso com um católico, não discute isso com um macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, sei lá o que seja, porque você vai perder seu tempo. Sinceramente, vai perder seu tempo. A palavra de Deus diz que só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Acabou. Aí tem crente, não, que você não é crente, você não é filho de Deus. Faz isso não, vai arrumar briga desnecessária. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, nós estamos falando agora do espírito com letra minúscula, o espírito do homem, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes agora o Espírito Santo,
que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai, ou no caso Pai, né? Abba significa Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira, pode deixar no versículo 17, participaremos da sua glória. Se nós andarmos segundo o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ministrar em nossos corações de que nós somos filhos de Deus e temos a liberdade de chamar o nosso Deus de Pai, porque Ele ministra em nossos corações que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros das promessas em Cristo Jesus. Agora não temos o que temer a morte, não temos que temer ao homem, não temos que ter medo do pecado, porque agora não andamos mais segundo a nossa própria legislação humana, não andamos mais segundo os nossos desejos, mas entregamos os nossos corpos em sacrifício a Deus, para que Cristo viva em nós e através de nós, para que Cristo reine em nós e através de nós, para que o seu nome seja glorificado em nós.